minutos, a gente vai ao vivo com a Maíra Guedes para falar de um detalhezinho encontrado no cativeiro que chama a atenção da investigação. Um bilhete que pode ter atraído a Elisamar para a morte. Será que a polícia acredita nessa versão? A polícia acredita numa emboscada? Quem poderia ter escrito aquele bilhete chamando o Tiago para resolver um problema junto da Elisamar e dos filhos? Tava chamando todo mundo para esse ponto, não é isso, Maíra? É um grande mistério, né, Neila? O fato é que esse bilhete estava ali, é um bilhete que está ali com a polícia, para que a polícia tente entender quem é que escreveu esse bilhete, se de fato o Tiago, junto com a cabeleireira e os filhos, foram atraídos para essa emboscada. Esse bilhete ele foi encontrado no cativeiro. Esse bilhete aí, ó, que a gente está acompanhando agora, inclusive o bilhete começa já chamando o Tiago, marido da cabeleireira Elisamar, de chefe, e diz que tem um assunto para tratar com ele, mas que ele precisa comparecer à chácara da família, à chácara do pai dele, junto com a Elisamar e os filhos. Então a polícia acredita, com base nesse bilhete aí, que eles tenham sido, sim, cedo atraídos para depois serem mortos, tá? Agora, a polícia está tentando descobrir quem é que escreveu esse bilhete. É um bilhete escrito à mão. Esse bilhete foi encontrado no cativeiro, onde até agora a informação que se tem é que 4 pessoas foram mantidas reféns nesse cativeiro. A Renata, a Gabriela, a Cláudia e também a Ana Beatriz. Esse cativeiro foi justamente o mesmo local que a polícia encontrou cartões bancários, folhas de caderno com os dados das vítimas, dados bancários, com senhas. Isso tudo vai ajudar a polícia também a chegar ao paradeiro desse suposto dinheiro que teria sido a motivação de todos esses crimes cometidos. E esse bilhete é uma prova de que a polícia leva em consideração o fato deles não terem sido os mandantes dessa chacina. Mandantes quem seriam? O Tiago e o Marcos. Num primeiro momento, viu, Neila, trabalhava-se com essa hipótese, a hipótese de que eles tenham sido os mandantes desse crime, porque até então eles estavam desaparecidos e havia sido esse o depoimento contado por um dos suspeitos aqui na delegacia. Na verdade, por 2 suspeitos que acabaram ali reforçando a história do outro. Temos um suspeito que ainda também não se pronunciou, então a polícia trabalhava com essa possibilidade deles terem sido os mandantes desse crime. Mas a partir do momento que a polícia encontrou o corpo do Marcos e a polícia agora talvez tenha encontrado o corpo do Tiago e também com esse bilhete, há esse reforço, viu, de que eles tenham sido vítimas e não mandantes. Então, aquela linha de investigação que não foi descartada de que eles seriam os mandantes, ela perde força, porém ainda é levada em consideração pelo delegado. Com relação a esse bilhete que traz muitas informações e vários elementos, a gente preparou uma reportagem que a gente acompanha agora, Neila. O bilhete foi encontrado nesta casa, que, segundo a Polícia Civil, funcionava como o cativeiro de Renata Belchior, Gabriela Belchior, Cláudia e Ana Beatriz. O bilhete dizia o seguinte, abre aspas, chefe, como está seu dia? Vou precisar de ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara que vou te explicar o que está acontecendo. Se puder vir hoje com a Lisa e os meninos. Fecha aspas. Segundo a Polícia Civil, este bilhete pode ter sido usado para atrair Tiago, a esposa e os filhos para uma emboscada. Mas os investigadores ainda não sabem quem escreveu a carta. Também foi encontrado um caderno com várias anotações contendo número da conta, nome do banco e as senhas bancárias das vítimas. Cartões de crédito e débito também foram encontrados. Tudo isso reforça a suspeita de que o crime pode ter sido cometido por causa do dinheiro da família, já que Cláudia havia vendido um terreno de R$200 mil e Renata tinha recebido R$400 mil por uma casa. Aqui no cativeiro, os policiais também encontraram bilhetes para Ana Beatriz, Renata e Gabriela. O que estava escrito não foi informado pela polícia, mas tudo isso deve ajudar a esclarecer o sumiço de 10 pessoas de uma mesma família. Segundo o delegado responsável pelas investigações, depois de ter acesso aos dados bancários das vítimas, os criminosos
tentaram fazer diversos saques. Segundo eles, nenhuma das subtrações deram certo. Eles perderam senha, eles não conseguiram entrar no banco, não deram certo. A polícia já prendeu Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista Menezes, de 55 anos, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos. O quarto suspeito, identificado como Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos, está sendo procurado pela polícia e já é considerado foragido. Bem, Maíra, a polícia já sabe que todos eles agiram juntos, né? Que cada um tinha um papel a desempenhar nesse plano. Quem escreveu ou quem deixou de escrever é um detalhe, né? Porque eles estavam planejando quem fazia cada coisa. A partir de um exame, de uma perícia feita na letra dos bilhetes, no caderno de anotações, compara ali com a assinatura de documento, a polícia rapidinho vai descobrir quem tinha a caneta na mão para fazer o convite. Mas é certo que o planejamento foi feito por todos eles ali. O fato do Gideon ficar calado fala muito, apesar do silêncio, fala muito. E a identificação dos corpos lá podem ajudar a fechar esse cerco, né, Maíra? O negócio agora é a expectativa, porque como os corpos estavam em decomposição, mas ainda íntegros, pode ser que esse DNA saia com agilidade e termine de montar esse quebra-cabeças. Essa é a expectativa, né, Maíra? A gente tem a polícia científica, né, no estado do entorno, no entorno aqui do Distrito Federal. Nós temos aqui também a criminalística na Polícia Civil, que ajudam a comprovar que corpos são esses, se de fato são de todas essas pessoas que estão desaparecidas. Já tivemos algumas confirmações. Os exames, eles confirmam as pessoas encontradas mortas, mas a polícia ainda precisa juntar todas as informações, principalmente com a ajuda da Justiça, já que há a quebra do sigilo bancário e também a quebra do sigilo telefônico, para entender a real motivação. A gente está falando das vítimas identificadas, mas tem também a questão aí da informação que levou a esses suspeitos cometerem todos esses crimes, viu, Neila? Isso vai ser muito importante para a polícia. Essa perícia em cima do bilhete é também muito importante para saber quem de fato escreveu. A gente, até o momento, trabalha com 4 suspeitos, 3 que já estão presos, um que é considerado foragido, que foi identificado justamente por causa de exames realizados no cativeiro, mas a polícia certamente está investigando também se há envolvimento de mais pessoas nessa chacina, já que foram 10 pessoas mortas, ao que tudo indica até o momento, porque ainda falta a confirmação desses outros corpos que foram encontrados. A gente está falando desses corpos encontrados aí nessa cisterna, mas a gente ainda precisa dessa confirmação da polícia para saber se realmente são as 3 pessoas que ainda eram consideradas desaparecidas. O que a polícia agora também precisa entender, viu, Neila, é que além dessas identificações, além dessas análises criminalísticas, é saber a real motivação, já que a todo momento eles mencionam grandes valores referentes a vendas de casas, referentes a outros investimentos, mas como nós acompanhamos na reportagem agora, o próprio delegado disse que eles não conseguiram levar adiante, a mexer nessas contas, ao que tudo indica até o momento. Então a polícia ainda tem sim muito trabalho pela frente, até porque novos elementos sempre chegam para esse caso, né? Aí você imagina, né? Fizeram tudo isso por causa de dinheiro, não conseguiram levar o dinheiro, mas conseguiram matar 10 pessoas de uma família, ao que tudo indica, o que é muito dramático para a gente conseguir compreender qual o motivo, que motivo existe no mundo para você tirar a vida de 10 pessoas, incluindo crianças. Motivo não existe. É maldade, é ambição, é ganância, é tudo que não presta.